Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero fazer uma meditação importantíssima aqui com vocês, que é sobre a meditação sobre a pureza. Eu vi essa meditação aqui nesse livro, O Ano Cristão. Deixa eu ver se vai focar. Aqui, ó. Ano Cristão. É uma coleção de 12 livros, tem um para cada mês. Eu acho interessantíssimo. E ele é super completo. Você encontra essa coleção na editora Caritatem, que é uma coleção incrível, gente, vale muito a pena fazer o investimento disso aqui. Porque é super completo, eu já mostro pra vocês. Por exemplo, aqui hoje eu tô gravando esse vídeo dia 10 de fevereiro. Olha aqui, hoje é dia de Santa Escolástica. E aqui tem o martirológio, né, com os mártires, né, os santos do dia. Tem uma breve história de alguns desses santos aqui tá de Santa Escolástica. Depois tem São Guilherme Eremita e Confessor. Tem a missa do dia, o que eu achei super interessante, com as leituras, com as reflexões, que é como se fosse uma homilia, né? O evangelho e a meditação. E hoje eu quero falar sobre a meditação do dia de hoje, que é sobre pureza. Pureza é algo hoje em dia tão banalizado, né? As pessoas não levam a sério esse assunto da pureza. Por quê? Né? Devido a toda a crise que a gente vive na igreja, com a relativização, com o mundo moderno e tudo mais, com as ideologias, né, que vêm aí junto nesse combo de mundo moderno. A pureza é algo que é visto como antiquado, antigo, coisa que a minha avó fazia. No máximo, a sua mãe viveu aí um namoro casto, enfim. Então, hoje não se fala disso, porque é como se isso não existisse mais e não fizesse mais parte da vida das pessoas. Mas, ao contrário disso, nós bem sabemos que Deus não muda, a lei de Deus não muda, a igreja não muda e as virtudes são as mesmas que a gente deve praticar sempre. E fazendo essa meditação da vida de Santa Escolástica, inclusive eu gravei um reel sobre a vida dela, bem breve, sobre uma curiosidade interessante. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui, vocês vão lá ver. Vendo sobre a vida de Santa Escolástica, eu vi aqui o quanto Deus ama as almas puras, justamente pelos fatos da vida de Santa Escolástica, São Bento, de todos os santos da igreja e principalmente os místicos. Porque Deus, ele não se comprasse não com as almas castas, santas, puras. A pureza, ela é uma necessidade que todo cristão tem de viver. Então, tipo assim, a alma pura, a vida pura, ela é uma necessidade de todo cristão. Não é somente um bom conselho da igreja, de Cristo, é um preceito, é uma obrigação que muitas vezes a gente não cumpre. Não cumpre. Quantas e quantas vezes na minha vida eu perdi a oportunidade de ter vivido uma juventude mais pura, ter buscado entender melhor sobre isso, e eu simplesmente achava que era coisa de gente antigo, que era perca de tempo ficar pensando nessas coisas. Quando a gente não pratica a pureza, a caridade se apaga, a humildade desaparece, a nossa fé titubeia. Por quê? Porque é como se a pureza fosse a base de todas as outras virtudes. A pureza, ela dá um brilho, um lustre novo às outras virtudes. Então é preciso tê-la em primeiro lugar para depois ir desenvolvendo as outras. Como que eu vou desenvolver modéstia se eu não tenho uma pureza, se eu não vivo em castidade? Como se você vai se desenvolver essa modéstia? Não vai ser algo genuíno, dificilmente vai acontecer. E do mesmo modo, a nossa alma vai sendo manchada quando a gente deixa a castidade de lado e a gente escolhe realmente viver ali naquele pecado. E eu falo até por experiência própria, há uma mancha na nossa alma. Eu não estou aqui para julgar, tá? Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para ficar apontando o dedo. Você não vive a castidade, você não vive a modéstia. Não é isso. É porque tem coisas que eu descobri muito tarde na minha vida que eu quero realmente passar isso agora aqui para vocês através desses vídeos que eu venho postando por aqui. Então, a falta de pureza, ela vai manchando a nossa alma. Eu já vi um padre falar que a gente se apega muito aos pecados sexuais, mas quando a gente se entrega a eles, às concupiscências da carne, ligadas aos pecados sexuais, a gente perde o mérito de todas as outras virtudes. Porque se você não tem uma alma casta, um coração puro, você não consegue praticar as outras virtudes de uma forma santa e genuína. Então a perda da pureza, ela atrai perda de graças.
Quando a gente vai perdendo a pureza, a gente vai perdendo a graça também. E isso é muito visível. Quando eu faço uma análise da minha vida, eu vejo isso assim claramente e fico entristecida. A própria Sagrada Escrituras nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, é o chamado à castidade, gente. Na própria vida do nosso Senhor, a gente já vê esse chamado a ter uma vida pura, uma vida casta. Mas como que eu vou ser casto se eu estou no casamento? Sim, tem uns que são chamados a serem virgens perpetuamente, no resto de suas vidas. Mas a castidade, ela pode ser praticada em todas as fases da vida, inclusive no casamento, porque tem coisas que se faz no casamento que não é da vontade de Deus, que não faz parte da castidade. Então isso também tem que ser observado e não se fala nisso. Eu não vejo as pessoas falando nisso, instruindo casais cristãos, é como se fosse algo obscuro que você não consegue entrar ali e às vezes muitos casais se perdem por falta de informação. E você vai buscar informação na internet, só tem coisa tosca, bem, sabe, bem ruim mesmo. Você fazendo as suas análises, você também consegue ver se você vive num casamento casto ou não. Mas há uma maneira de viver castamente no casamento. Mas isso é assunto para depois, né? O nosso próprio Cristo, ele foi zeloso na questão da pureza, porque ele foi escarnecido, bateram nele, crucificaram ele, mas ninguém nunca tocou nele com segundas intenções. Porque isso Deus preservou. Porque ele deveria ser 100% puro. Deus não pecou. Jesus nunca pecou. Né? E a pureza é uma virtude tão necessária, mas tão rara. Por que será que ela é tão rara? Como eu disse, banalizada pelo mundo moderno. Eu critico muito o mundo moderno. Não estou falando das tecnologias, tá? Que muita gente... A hora que eu falo, eu critico o mundo moderno, aí as pessoas pensam, nossa, mas você é tão tecnológica, né? Porque eu vivo com a inteligência artificial do meu lado. Mas é na questão de ideologias. A minha crítica são as ideologias do mundo moderno. Por que eu tô dizendo isso? Porque elas pregam muito a falta de pureza, tira a pureza das pessoas e implanta uma coisa na mente delas para parecer normal. É feminismo, é relações sexuais com várias pessoas antes do casamento, não há uma preservação do corpo, mas ficou algo banal. O nosso corpo, gente, como diz as Sagradas Escrituras, é templo do Espírito Santo. Então, não era pra gente ter dificuldade de entender essa parte de preservar o nosso corpo ali para depois do casamento, mas porque todo mundo vive assim, ninguém mais vive namoros santos, castos, enfim. Tá, mas não é porque todo mundo tá fazendo que é certo. Mas fulano não vive de forma santa e depois vai comungar. Tá, isso não cabe a você. Não cabe você a julgar as intenções do coração de outra pessoa. Se a outra pessoa tá fazendo e você sabe que é errado, por que você vai fazer igual? Mas também você não precisa ficar preocupando com a vida alheia. Cada um vai ter consciência do que deve ou não fazer à medida que for tendo conhecimento. Mas que é um assunto banalizado, Esse vídeo, por exemplo, pode se tornar motivo de cancelamento aqui nas minhas redes sociais. Simplesmente porque eu estou falando algo que nem foi eu que escrevi. Só estou repetindo o que a igreja diz, o que o catecismo diz. Porque hoje em dia tem gente que fala assim, eu sou católico, mas eu não concordo com alguma coisa. Ou você é ou você não é. Para você ser, você tem que concordar com tudo, porque senão você não é. Infelizmente é assim que funciona. Só que o mundo hoje está tão assim endemoniado que faz pensar que a gente pode escolher no que a gente quer acreditar dentro de uma doutrina. Como assim? Jesus falou que bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus. Só que eu não concordo com a castidade. Então você está indo contra o que o próprio Cristo disse? Meu Deus, isso é muito grave, então você não faz parte da igreja. Simples assim. Mas quem é você para falar isso? Eu não sou ninguém, quem está falando é a igreja. Tem catecismo da igreja para isso. Aqui eu não dou minha opinião. Aqui eu falo só o que a igreja está falando, só repito. Mas hoje as mulheres, perderam principalmente as mulheres. Por que eu estou falando as mulheres? Porque as mulheres, elas são as joias preciosas de Deus e elas têm que ser guardadas. Nós temos que nos vestir com modéstia. Mas modéstia não é só roupa, é também as nossas ações, a forma como a gente fala, o trato com as pessoas, a forma como a gente anda. Tudo isso faz parte da modéstia. Mas o vestir também é um reflexo exterior da modéstia. Não tem como uma mulher ser modesta do coração e se vestir de qualquer maneira por aí, exibindo partes do seu corpo que não deveria, constrangendo seu marido.
por exemplo. Então essas ideias todas plantadas pelo feminismo, que a mulher faz o que quer, o corpo é dela, minhas regras, essa cultura da morte que nós temos aí, que eu não ainda quero adentrar sobre esse assunto com mais detalhes, né? O apóstolo Paulo diz assim, ó, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em ti. Ora, se alguém chega a profanar o templo de Deus, o fará perecer, porque o templo de Deus é santo e tu mesmo és esse templo. Então a gente está profanando o nosso próprio corpo quando a gente faz coisas que vai contra a natureza. Ai, nossa, você está falando que uma relação vai contra a natureza? Se ela está fora do casamento, sim, ela é antinatural. Mas quem é você para dizer isso? Não sou eu que estou dizendo. É a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja. Só estou repetindo, mais uma vez falando aqui, porque esse vídeo pode ser motivo de cancelamento. Porque quando a gente fala as verdades, gente, o povo fica louco. Muita gente fala assim, mas você não tem lugar de fala, que não sei o quê, você viveu uma vida muito errada antes. Beleza, mas agora eu já encontrei a verdade. Eu preciso falar que eu vivi errado para outras pessoas, para que elas não façam o mesmo que eu fiz, porque é melhor aprender com o erro dos outros do que com os próprios erros. São erros que eu me arrependo profundamente, gente. Profundamente. Confessados com a graça de Deus. E a pureza é um tesouro, como diz São Paulo, que nós levamos em vasos frágeis e quebradiços. Então, é tipo assim, ó, basta uma pisada em falso para desmoronar tudo, para quebrar tudo, para estilhaçar. E aí a gente perde esse tesouro, né? Vamos imaginar aqui um homem carregando um tesouro, tipo assim, um tesouro preciosíssimo, de muito valor, em um pote de vidro super frágil, só que ele tem que passar por desfiladeiros, subir morro, descer morro, passar por uma floresta sem danificar aquilo ali. É mais ou menos isso. A gente está carregando o tesouro da pureza, só que tem muita tentação, tem muita coisa para fazer a gente tropeçar, a gente cair. Por isso que a gente tem que vigiar e andar atentos o tempo inteiro. Porque não há uma virtude tão delicada, não há uma virtude tão exposta quanto a da pureza. E também não existe uma virtude que tem tantos inimigos. Quantos inimigos tem a pureza? Quando você fala de castidade numa turma de crisma, numa turma de jovens, gente, riem de você, torcem o nariz. Por quê? Porque tá banalizado. Todo mundo hoje está fazendo o que bem entende. E não estão cuidando do bem mais precioso que é o seu corpo, tanto as meninas quanto os meninos. A pureza, gente, é para o homem e para a mulher, não é só para a mulher, não. Só que a mulher ela é a mais atacada, a mais fragilizada e a mais exposta. Pegam muito no pé da pureza, principalmente na pureza das mulheres, querem destruir isso, querem tirar o feminino de nós mulheres, através da quebra da pureza. Por isso que temos que ser mulheres fortes. Mesmo você que talvez seja uma jovem adolescente, você, tendo consciência disso aqui, você vai se tornar uma mulher forte, vai ser uma jovem forte, vai lidar com as tentações como Santa Escolástica, que desde criança tinha essa inclinação à vida contemplativa, tinha essa inclinação à castidade, se entregou, né, para Cristo, muito jovem, ainda prometeu que sempre seria uma virgem, e ela realmente foi, Deus realmente concedeu essa graça para ela, porque ela não se casou, mesmo tendo um monte de pretendentes, porque era de uma família rica, então tinha muitos olhares ali em volta dela. Ela se dispôs de todos os bens materiais, e junto com seu irmão São Bento, né, ele fundou a Ordem dos Beneditinos. Mais tarde, ela foi atrás dele e formaram um ramo feminino, as Beneditinas, com as regras de São Bento, sobre a orientação de São Bento. Tamanha era a inclinação dessa moça a viver a pureza na sua forma mais extrema, no máximo que ela conseguisse. E realmente, ela viveu, assim como seu irmão, e por isso tinha uma vida mística extraordinária. Viviam em êxtase, foi testemunhado por vários monges amigos de São Bento. E vocês já pararam para pensar que os santos místicos são puros de coração, são castos, são virgens? Por quê? Porque Deus ama essas almas, e Deus prefere essas almas por causa de Cristo, por causa do exemplo de Cristo. Por isso que essas pessoas viram a face de Deus antes mesmo de morrer, como Santo Tomás de Aquino, por exemplo, que está aqui, Padre Pio, Santa Catarina de Sena, estão aqui, ó. Tá aqui também, de novo, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales. Aqui a gente tem doutores da igreja, aqui uma doutora da igreja, todos santos, místicos e virgens. Olha que graça, gente, que graça, porque não é todo santo que é um místico, tá? Isso é importante deixar claro. Mas Deus, quando ele vai dar essa graça aos santos, ele prefere esses que vivem
a pureza, assim, no seu extremo. Realmente são virgens, vivem ali na contemplação, na oração, e eles alcançam esse ápice e contemplam a face de Deus ainda em vida. Olha que graça. Por quê? Porque são puros de coração. E nós temos um inimigo que é o nosso próprio coração, tá, gente? Que o nosso coração, ele não é confiável, vamos dizer assim. Por quê? Porque tá ligado aos nossos sentimentos, à concupiscência da carne. E a gente tem que lutar contra isso. E não é fácil. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei. E não velamos perpetuamente se não cremos em intermissão, se não estamos sempre alerta e de sobreaviso contra tantos atrativos, se não debilitamos as forças do inimigo com a mortificação dos sentidos e com as penitências corporais, se não cobramos novas forças e não afiamos as armas com a frequência dos sacramentos, então é preciso afiar com a frequência dos sacramentos. É eles que vão nos fazer ficar fortes e firmes. Se não fugirmos cuidadosamente dos escolhos e dos perigos, se não vivemos com retiro, com modéstia e com circunspecção, não deixaremos de ser vencidos. Então é realmente uma luta diária. A pureza, gente, é uma luta diária que a gente tem. Porque a gente peca, né, o 6º mandamento, a gente peca por pensamento, né? É o único pecado que a gente peca por pensamento, sem fazer o ato. Olha que loucura, né? Que outra coisa podem esperar os que se não valem destas precauções? Os que se não servem dessas armas? Como que uma pessoa ela vai viver pura se ela não toma conta dessas precauções aqui? Se ela não vive precavida e vigiando o tempo inteiro, ela vai cair. Em algum momento, ela vai cair. Essas pessoas mundanas, extremamente expostas, sem o mínimo preservativo ao ar mais contagioso, essas pessoas imortificadas, ou seja, que não fazem nenhum tipo de jejum, nenhum tipo de mortificação da carne, que não sabem recusar o menor gosto aos sentidos, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem frear sua vontade avassaladora em relação aos pecados contra a pureza, por exemplo. Esses homens, essas mulheres do grande mundo, como se costuma dizer, que passam os dias na ociosidade, ou seja, mente vazia é oficina do diabo, né? Que fazem profissão de pouco devotadas e, por conseguinte, medianamente cristãs, ou seja, são cristãs meia boca, como eu falei no começo do vídeo. Eu sou católico, mas eu acho uma bobeira esse negócio de casar virgem, por exemplo. Você não é católico, então, sinto muito te dizer, eu também pensava assim, não era católica. E eu comungava, hein, gente? Ou seja, se eu tivesse morrido naqueles dias, eu tinha ido, ó, direitinho pro inferno. Essas gentes que se desviam dos sacramentos passam uma vida muito inocente, muito pura. Como que uma pessoa que vive se entregando à própria carne, aos próprios sentidos, consegue viver uma vida pura? Não consegue, infelizmente. Se assim é, eis um milagre não menor que o de Daniel, metido toda noite nos lagos dos leões. Você tá achando que é Daniel? Você acha que você é Daniel, que todo dia tá no meio dos leões e mesmo assim não é atingido. Cara, você não é Daniel. Confia em mim, você não é Daniel. Então, nós temos que pedir a Deus todos os dias para que a gente consiga essa graça de viver longe desses perigos que nos faz perder a pureza. Inclusive, gente, aos casados. Não é porque você casou que você tá livre das tentações, não. E os pensamentos? E os olhares? Para o homem alheio, para a mulher alheia. Isso tudo é possível na vida de um casado. Então, a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Vigiar os nossos olhos, nossos ouvidos, todos os nossos sentidos. Então, é preciso vigiar. E a vocês jovens, né, que são solteiros, vigia, cuida, é oração, é muita oração, é persistência, é entrega, é frequência aos sacramentos, é confissão semanal. Eu tô batendo na tecla que não é mais, que é tipo assim, confissão uma vez por mês não é o suficiente, tem que confessar toda semana, gente, porque não é possível que eu passe um mês sem pecar mortalmente. Eu não passo. Eu peco mortalmente, tipo assim, muito. Então tem que confessar muito. E não é escrúpulo, é realmente pecado. Você vai fazer o exame de consciência e ver que realmente era um pecado mortal. Bom, gente, é minha breve contribuição sobre essa meditação da pureza que tá aqui hoje pro dia 10 de fevereiro, especialmente para o dia de Santa Escolástica. E eu quis trazer isso aqui para vocês, então espero que tenham gostado. Comentem aqui, compartilhem, curte o vídeo, gente. Eu esqueço de pedir para vocês curtirem lá no começo, mas curte, porque esse canal é super novo. Estou ainda pegando o jeito aqui do YouTube e tudo mais, mas eu espero vocês nos próximos vídeos. Mas deixe aqui dicas de próximos vídeos, temas, etc. E me siga lá no Instagram. Um beijo!